Então, retornamos ao nosso UFSC Entrevista com o cineasta Silvio Bach e o professor Rogério Rosa Rodrigues, da UDESC, debatendo o filme O Contestado, Restos Mortais, né? Silvio, quando o filme foi exibido aqui em Florianópolis, alguns alunos meus da UFSC, que eram alunos muito novinhos, que nunca tinham lido nada sobre O Contestado, eles voltaram do cinema e eu perguntei para eles o que eles tinham achado do filme. E ao longo das falas, vários alunos me passaram a seguinte impressão: olha, professor, aquele pessoal era muito maluco mesmo. Eu digo, como aquele pessoal? Ah, o pessoal dos redutos, né? Então eu fiquei me perguntando, será que talvez, não sei se foi no uso dos médiums ou se foi na edição com a memória local, né, dos entrevistados, porque a memória local também reproduz disso, de certa forma, né, se passou uma ideia predominante na edição final do filme, né, que possa reforçar um antigo preconceito que nós, historiadores, pelo menos há 40 anos, estamos lutando para afastar essa noção de fanatismo, né, e para entender a cultura cabocla, o movimento caboclo, pelas suas próprias razões, né, pelo seu próprio projeto, né? Entender não quer dizer justificar ou legitimar, mas quer dizer entender a própria linguagem deles e não vê-los como fanáticos ou como algo estranho. Então, acho que é uma questão muito cara para os historiadores, para os cientistas sociais, né, para todos aqueles que nos últimos 40 anos têm tentado desconstruir a noção dos militares e da imprensa, né, da época que construiu essa ideia do fanatismo, né? Então, como que você vê essa questão? Olha, eu voltei ao Contestado, vamos dizer assim, como se tivesse uma tela branca na frente. E foi ao reestudar o Contestado, que vieram à tona com bastante nitidez as várias, vamos dizer assim, os vários estágios por que passaram aqueles caboclos, né? De religiosos. Por exemplo, uma coisa que eu não sabia, que eu nunca tinha me dado conta, ou se eu sabia, tinha esquecido, da época que eu estudei o Contestado, em 68, 69, 70, para fazer a Guerra dos Pelados, que o José Maria vendia terrenos para os caboclos. Eu não sabia disso. Eu pensei que eles fossem seguidores, porque ele fazia rezas, porque ele fazia curas, porque ele lia o livro do Carlos Magno, mas eu não sabia que ele era um agente que vendia terras para os caboclos, entende? É uma coisa que me deixou assustado, eu não sabia disso. E que tinha lá uma ligação com um coronel da região e tudo isso. Então, eu fui vendo que ao longo, em várias etapas, isso, desde do Irani, depois Taquarussu, depois Caraguatá, e nas várias etapas, inclusive a etapa final, com a presença do Deodato, eu acho que o próprio Deodato, independente do que disseram o Exército, do que disseram vários historiadores chapa branca, que tinham uma visão oficialesca e de que aquilo eram pessoas inferiores, que os caboclos eram menores, que aquilo era o litoral que sabia do que se tratava, o litoral era branco e aquele interior lá era já cafuso e tudo isso, todos esses preconceitos, tudo mais, a gente vê que houve uma transformação da inocência religiosa para uma atividade que deixou, nós estávamos ainda falando sobre curitibanos, que deixou a população local assustada com a virulência. Tem uma legitimidade isso tem uma legitimidade, esse caráter terrorista que em um determinado momento o Contestado assumiu. Isso tem uma legitimidade, olhando do lado como historiador, e eu, no caso, me travesti de historiador ao fazer esse filme, que eu via eu coloquei isso em vários momentos, e uns diziam que isso era absolutamente ilegítimo, porque estavam lutando pela terra, pela posse da terra, contra digamos,
total, como é que se diz, destruição que o Estado brasileiro, o Estado catarinense e paranaense era para destruir aquele movimento que tinha um movimento de tônus libertário a partir de uma religião que também é ambígua, uma hora era libertária, outra era repressora, não é? Então isso eu acho que no filme eu penso, né? Aí a narrativa, aí o espectador é quem dá a última palavra, essa que é a verdade. Seus alunos podem estar com mais verdade do que eu, né? Mas eu tentei mostrar que de uma certa inocência, essa inocência foi se perdendo em função da repressão, e aí é como um ratinho num canto lá sendo atacado por um gato. Uma hora o rato vira uma coisa inesperada, porque ele estava fadado a morrer, mas ele não morre. Então, eu acho que eles terem sido encurralados pelos canhões, por tudo, pelas forças, inclusive de quem eram amigos deles antes, viraram inimigos deles, para também destruí-los, porque também eles eram ameaça. A terra, o poder da terra, é um tema que tem 514 anos, não é? Esse tema continua de pé. Estamos vendo isso hoje. Então, se os seus alunos viram isso, eu acho até bacana, super bacana, porque mas a minha leitura, vamos dizer, racional, e depois você trata com o cinema, né? O cinema, o cinema e qualquer arte que trabalha com o imaginário, você não tem o domínio dele, você acha que você vai racionalmente nele, vai caminhando, de repente ele não é mais o que você pensou que era. E aí o espectador tem a última palavra. Mas assim, falando nisso, o Rogério tinha comentado antes sobre essa questão do roteiro e da edição. Uhum. Especificamente o que, Rogério? Silvio, quando você tenta dar voz a todos os personagens, né? Ou seja, tenta dar voz tanto aos oprimidos quanto aos algozes, o que é um desafio, né? Mas em que medida como é que fica o limite entre a voz dos algozes, né, e, ao mesmo tempo, a justificativa do discurso dos algozes nesse processo? Porque a memória acaba, muitas vezes, a memória que perdurou, inclusive entre o movimento das pessoas locais, foi a memória dos vencedores. E quando essa memória aparece fortemente, né, nos relatos e se confunde a memória dos algozes com a memória dos vencedores, quer dizer, não há necessidade de problematizar isso ao invés de tomá-la como uma referência para tratar do assunto? Bom, aí essa é uma discussão absolutamente pertinente e é profunda. Agora, eu posso dizer uma coisa para você, que o vencido também mente. O vencido também inventa fábulas a respeito da resistência dele, da opressão dele. Tanto o vencedor como o vencido mente. Isso qualquer historiador sabe disso. Até anos atrás aí se dizia que a história é só escrita pelo vencedor, porque o vencedor fazia, mas o vencido também mente. Então, eu tenho isso na minha cabeça quando eu fiz a pesquisa da Guerra do Paraguai, em que dizia que o Brasil tinha 25 mil homens e o Paraguai tinha 5 mil. Não, na Batalha do Tuiuti, para não estender, tinha 25 mil de cada lado. Havia violência inacreditável de ambos os lados. Então, o vencedor também mentia, como o vencido mente. Então, eu fui com esse olhar desideologizado para o contestado. Há muitas narrativas lá que são evidentemente construídas para justificar determinadas coisas. Isso tanto o vencedor como o vencido fizeram. Esse olhar desideologizado é o que matiza o filme, não tenha dúvida. Bom, de qualquer forma, né, nós temos esse filme sendo exibido pela TV UFSC nesse domingo, dia 26 de outubro, às 11 horas da noite. O Contestado Restos Mortais, com reapresentação na quinta-feira, dia 30 de outubro, às 11h30 da noite. Vamos deixar para que o telespectador faça a sua própria avaliação. Muito obrigado, Silvio. Muito obrigado, Rogério. Boa noite a todos.